Olá, professor Cláudio, professor de língua portuguesa. Neste vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de substantivos. Mas antes de falar a respeito dessa classe de palavras, imagine a seguinte cena, extraída de uma obra literária chamada A Odisseia. Odisseu é o herói desse longo poema épico e ele saiu de Ítaca para poder batalhar nos vários conflitos e guerras de Troia, né, e pelos gregos. Odisseu ele foi um dos principais responsáveis pela conquista dos gregos, né, juntamente com Aquiles. E na volta para casa, sentindo muitas saudades da sua esposa Ilha, ele e seus homens aportaram, mas não sabiam os perigos que ali enfrentariam. E presos, e Odisseu teve que ver os seus homens serem devorados pelo gigante, o Ciclope, esse ser monstruoso de um olho só. E ele teve que pensar num jeito para poder sair da caverna e sair daquela ilha. E ele teve que usar a inteligência. E Odisseu ele era perito, né, em estratégias, ele era caracterizado pela sua inteligência. A inteligência dele precedia, ele era um homem também muito sábio, e ele resolveu bolar um plano. E nesse meio tempo, à medida que o Ciclope ia devorando os homens, mas também ia interagindo com eles, e perguntou o nome de Odisseu. E Odisseu, obviamente, não respondeu, não deu o nome. Ele falou simplesmente: eu sou ninguém, meu nome é ninguém. E o Odisseu teve que montar uma estratégia para poder sair da caverna. Finalmente ele pensou em algo, ferir o gigante enquanto dormia. Deu muito vinho para o Ciclope. O Ciclope adormeceu e eles aproveitaram, subiram no peito do gigante para poder furar o olho dele e cegá-lo. E assim ele conseguiu, seus homens conseguiram sair da caverna, né? E o Ciclope ficou gritando, pedindo ajuda aos seus irmãos, me ajudem, me ajudem. E os outros perguntavam: ué, mas quem te feriu? Ninguém me feriu. Essa é a primeira cena que eu quero que vocês imaginem, né? Agora, uma outra situação. Agora você é o personagem principal dessa mini história e você vai a um armarinho para poder comprar algo, um alfinete, vamos dizer assim. Mas você esquece o nome desse objeto e você tenta de várias vezes, de vários modos, explicar para o balconista, para o vendedor, o que você quer comprar e você não consegue se expressar muito bem. Então, essas duas situações, né, eu peguei para poder ilustrar para vocês a importância dessa classe de palavras chamada substantivos. Tanto para omitir nome próprio, porque Odisseu não disse o nome dele para o Ciclope, porque os irmãos do Ciclope ferido por Odisseu poderiam se vingar, né, de Odisseu. Tanto para omitir o nome, como também para poder nomear as coisas que existem no mundo e assim a gente poder interagir melhor com as pessoas. Mas, na verdade, o que seriam os substantivos? Sabemos que a língua portuguesa contém muitas palavras. Há estudiosos que dizem que o vocabulário da língua portuguesa é um vocabulário de mais de 250 mil palavras.
Isso são palavras catalogadas, porque existem palavras novas, a cada dia vão surgindo palavras novas. E essas palavras elas precisam ser, vamos dizer assim, arrumadas. Elas não podem ser vistas da mesma maneira, com o mesmo significado, com a mesma estrutura. E o que os estudiosos fizeram? À medida que o tempo foi passando, foram desenvolvendo meios para poder estudar essas palavras e eles organizaram 10 classes de palavras. E dessas 10 classes de palavras, obviamente, substantivo e verbo são as mais importantes. Substantivo dá nome às coisas, né, aos seres, e o verbo ele expressa ações, estados, fenômenos da natureza. Mas a respeito dos verbos a gente vai ter a oportunidade de estudar numa outra ocasião. Nesta aula eu vou frisar para vocês o que é o substantivo e para isso vamos ao segundo slide. Conceito de substantivo. O substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres e demais elementos que compõem a realidade. Então, para vocês entenderem melhor o que é substantivo, vocês entendam o seguinte: a principal função significativa dos substantivos é a função de nomear tudo que existe à nossa volta, nomear os vários seres que existem na nossa realidade que compreendemos, enxergamos e captamos com os nossos sentidos. E existem, e quando eu falo seres de um modo geral, não somente seres vivos, mas vai ficar mais claro quando passarmos para o terceiro slide. Bem, os substantivos eles têm a capacidade de nomear, como falei, e eles podem nomear seres, elementos e objetos, né, que existem na natureza. Aqui neste slide eu compreendo seres não somente como englobando tudo, mas aqui eu especifiquei apenas os seres vivos, né, vamos dizer assim. E aqui eu especifiquei pessoas e animais, por exemplo. Mas relacionado a esses seres, elementos e objetos que são nomeados pelos substantivos, nós temos pessoas, aí você pode incluir menino, garoto, garota, Paulo, Ana, países, estados, ruas, no caso Brasil, Argentina, dentre os países, Rua do Ouvidor, Estado, Rio de Janeiro, enfim. Elementos da natureza, pedra, chuva, vento, objetos feitos pelo homem, apontador, cadeira, sofá, tudo que é feito pelo homem é um substantivo. O homem deu nome a esses objetos feitos por ele e os elementos que existem na natureza, né? Como a gente está vendo neste slide. Também os substantivos nomeiam sentimentos, amor, paixão, ódio, raiva, enfim. Existem vários outros sentimentos nomeados pelos substantivos. Conceitos criados pelo homem, por exemplo, fé, justiça, lealdade. No caso, nós temos, além dos seres e elementos nomeados por substantivos, nós também temos uma outra classificação, tipos de substantivos. Apesar de todos os substantivos que eu falei nesta listagem serem substantivos, nós observamos que nem todos são iguais. Eles têm certas diferenças que eu vou explicar para vocês. Os substantivos comuns são aqueles que se referem aos seres de um modo geral. Eles são categorias
bem amplas, né, de seres, objetos, enfim. Eles não são específicos. No caso aí você pode alistar menino, garoto, moça, país, rua. E para cada substantivo comum, nós temos também um substantivo próprio, porque eu pego desse substantivo comum e faço uma especificação. O significado que era muito amplo, eu restringi a, a um elemento mais particular. Por exemplo, menino é um substantivo comum, mas João já é mais específico, é um substantivo próprio. Então, para garoto, eu posso ter Gustavo, para moça, eu posso ter Ana, para país, Brasil, para rua, Rua do Ouvidor, uma rua muito famosa. Então, esses substantivos próprios, eles especificam os substantivos comuns, restringem o seu significado. Também nós temos outros dois pares, não menos importantes, que são os substantivos simples. O que seriam os substantivos simples? Aqueles que possuem apenas um radical. Aí, no caso, nós temos como exemplo pombo, fruta, sol, água, tempo. São todos substantivos simples, com apenas um elemento formativo ou um radical, como vocês queiram. Já o substantivo composto são aqueles substantivos que precisam de duas ou mais palavras para compô-los, para poder serem formados. Então, aquele que era substantivo simples, por exemplo, pombo, eu posso juntar uma outra palavra a pombo e formar pombo-correio. Reparem que duas palavras precisaram ser unidas para formarem apenas uma. Antigamente era muito comum, isso bota tempo nisso, né? Era muito comum os pombos levarem e trazerem recados. Daí a designação de pombos-correios. Também nós temos como exemplos de substantivos compostos fruta-pão. Eu poderia simplesmente dizer fruta, mas fruta-pão já é um outro tipo de fruta, uma fruta mais específica. Água de colônia é um perfume. Passatempo, né, que seria a junção de duas palavrinhas. Passa, que é verbo, e tempo, que é substantivo. Também nós temos outros pares que se intitulam primitivo e derivado. Substantivos primitivos são aqueles que sempre existiram na língua portuguesa. A língua portuguesa ela advém de uma outra língua que é chamada de latim. O latim é uma língua morta, não é mais falada. As línguas mortas elas não são mais faladas. Mas o português se originou do latim, né? Com o passar do tempo. O Império Romano caiu, né, a partir do século V, e depois dessa queda do Império Romano pelas mãos dos bárbaros, a língua latina, ou melhor, o latim, ficou à vontade para poder evoluir e se transformar nas línguas que conhecemos hoje, como o português, o espanhol, o francês, o italiano. Então, não havia mais escolas, não havia mais o Estado romano para poder impor a língua, o latim. Então, cada localidade ficou à vontade para poder transformar o latim nas diversas línguas que agora conhecemos, e uma delas nós falamos, que é a língua portuguesa. E na língua portuguesa, essas palavras que são primitivas, ou seja, sempre existiram na língua portuguesa, muitas delas vieram do latim, outras vieram de outras línguas, mas elas têm uma certa antiguidade, elas têm a característica de não terem vindo de nenhuma outra palavra. Então, o primitivo tem esse sentido, não se originar de nenhum outro vocábulo, nenhuma outra palavra.
Já o substantivo derivado, ele é um substantivo caracterizado, né, por se originar de outras palavras. Pode ser um substantivo, pode ser um verbo. Por exemplo, é, pedra, ferro, carro e pão são palavras primitivas, substantivos primitivos. Já pedreira, pedregulho, ferradura, carroça, padaria são palavras que vêm de outras palavras. No caso, são substantivos derivados. Pedreira vem de pedra, como vocês podem observar. Pedregulho também. Ferradura vem de ferro também. Ferrovia. Carroça vem de carro. Padaria vem de pão. Então, são palavras que se derivam de outras. Também pode ser um substantivo derivado de um verbo. Beber é verbo, indica uma ação, mas a partir daí eu posso ter o substantivo bebedouro. Então, esse é um par muito importante que vocês também têm que observar, porque é um par que gera os substantivos derivados. Dentro desse par, ele gera palavras novas na língua portuguesa juntamente com os substantivos compostos. Agora, um outro par também importante é um pouco mais complicado essa distinção, são os substantivos concretos e substantivos abstratos. Os substantivos concretos, só para ficar mais claro para vocês, são aqueles que passam pelo crivo dos nossos sentidos. Nós vemos, nós tocamos, nós sentimos, nós ouvimos. Então, ele tem essa característica. Eles são percebidos por nossos sentidos. Então, nós podemos tocar, nós podemos cheirar, nós podemos ouvir. Então, por exemplo, carro, casa, lobisomem, música são exemplos de substantivos concretos. Mas você vai me perguntar, lobisomem entra nessa lista? Entra, porque nós podemos fazer deles qualquer tipo de representação, né? Então, ele entra nessa listagem. Uma outra característica dos substantivos concretos é a independência que eles possuem do ser humano. Uma vez existindo, eles não precisam mais dos seres humanos. O ser humano deixando de existir, haverá sempre substantivo concreto. Agora, o substantivo abstrato, ele já é um pouco mais restrito, né, e ele não passa muito pelo o crivo dos nossos sentidos, mas ele está na nossa consciência. Então, uma característica bastante elucidativa a respeito desses substantivos é o fato de que eles dependem exclusivamente do ser humano. Uma vez que os seres humanos não existam mais, eles também se extinguem com eles. E o que acontece? Fé, justiça são conceitos criados pelo homem, juntamente com lealdade. Então, são características dos substantivos abstratos, essa dependência do ser humano. Então, fé, justiça, lealdade, amor, paixão, ódio são exemplos de substantivos abstratos. Uma outra característica dos substantivos abstratos é que eles não aceitam muito uma representação, né? Lobisomem, casa, cadeira, música, aceitam algum tipo de representação, mas fé, justiça, lealdade, amor, paixão, ódio, nem tanto assim. Uma outra característica dos substantivos abstratos é o fato de a maioria, boa parte deles, se originarem, né, se derivarem de adjetivos e verbos. Então, por exemplo, pescar é verbo, mas a pesca é substantivo abstrato. Nós temos também
a questão de leal. Leal é um adjetivo do tipo homem leal, homem substantivo, leal adjetivo. Mas para o adjetivo leal nós podemos ter também a lealdade. E então vocês percebam que muitos desses substantivos abstratos eles são originados a partir de adjetivos e de verbos também. Uma outra característica dos substantivos abstratos é que eles dão nome a sentimentos, como eu coloquei aí, amor, paixão, ódio, raiva, são todos também exemplos de substantivos abstratos.